queria entender só um ponto. Quando a gente olha ali, principalmente para os últimos dados, o último dado do PIB, a gente vê, né, quando o hiato está positivo aí, com esse crescimento acima da capacidade, é preciso esfriar a economia. Porém, né, todo mundo aqui também sabe que o discurso do presidente Lula é crescimento econômico. Acho que a dúvida que fica, né, a pergunta que fica é: o mercado, ele está de fato confiante de que o Banco Central vai estar disposto a subir os juros e desacelerar a atividade, principalmente agora nessa transição de comando ali para Gabriel Galípolo? Olha, Paula, o consenso de se trabalhar com uma atividade mais aquecida, ela já é iminente, né? A gente vem trabalhando, o Focus mostra isso semana após semana, com esse movimento altista, tanto para PIB, quanto para inflação e quanto para câmbio, né? Então, o mercado já aceitou que, mesmo com esse ato do produto mais apertado, talvez a gente tenha tido uma mudança estrutural expressiva para a consolidação da atividade Brasil, bem como a questão da taxa neutra, qual que é a taxa necessária para causar essa desaceleração. Porque se a gente observar, até mesmo os anos anteriores, a gente ainda está sob o impacto de uma taxa de juros maior. E nem assim, né, e principalmente focando no primeiro semestre de 2024, que foi o semestre mais expressivo de atividade que a gente observou no período mais curto, e esses juros mais altos incidindo sobre esse período, não foi suficiente para fazer esse arrefecimento. Então, sim, né, fazendo essa leitura, é esperado que o Banco Central esteja preparado, e ele se mostrou, sim, a minha leitura na comunicação é que eles estão, sim, prontos para fazer e com intenção de fazer essa alta, se necessário, mas eu percebo que não é visto apenas a questão da atividade, sim, mas para cumprir mais uma tentativa de dominar uma parcela da inflação na qual a política monetária não consegue controlar, que é a expectativa. E, consequentemente, a desaceleração da atividade, ela vem por teoria macro, né? Mas eu acho que não é bem o foco a desaceleração da atividade propriamente dita, é mais a desancoragem das expectativas que preocupa numa parcela maior, né? Porque é suficientemente para a gente esse crescimento de 3% e até surpreendente, porque como um país emergente, eu gosto sempre de reforçar isso, deveria ser um crescimento muito maior, né? E talvez a gente entrou numa economia agora, né, dos 3 anos para cá, de suportar trabalhar com uma taxa de juros maior, né, visto a aderência de melhoria de consumo e de renda que veio com essa mudança também, para aderir essa composição de uma taxa de juros maior. Você percebe que mesmo com a dificuldade de financiamento e o custo operacional aumentando, até mesmo o custo da dívida, se a gente comparar o governo com empresas, né, no mesmo modelo, de forma superficial, essa tratativa também funciona de forma governamental. Você vê que há uma aderência da dívida em relação ao custo dela nessa dissipação de risco. No entanto, o problema é o prolongamento desse cenário, né, que é muito novo e a gente não, obviamente, vai sempre para o lado de achar que a economia brasileira não vai resistir a esse cenário que se propaga no curto prazo e que, ao longo do tempo, a gente pode ter uma queda de atividade até mais brusca do que seria se a gente tivesse o famoso pouso suave, né? Se a gente estivesse observando uma desaceleração gradual pela magnitude de juros que a gente tem para esse incidente na economia, né? E que não é o que está acontecendo. Então, acho que também é muito novo, fica como alerta. Acho que a expectativa vai ser sempre pessimista para essa questão. E o fator do banco, do governo, do executivo, obviamente, defender muito a atividade, é que, nesse momento, principalmente, por o PIB ser uma da tração de arrecadação, obviamente, é desesperador para eles imaginarem que vai perder esse lado de receita. Bastante coisa para a gente comentar sobre a ata, porque, de fato, à espera desse pacote fiscal, a gente fica
como ponto principal agora da consolidação, né, de dados para seguir ali com a atualização das projeções, o que as instituições agora vão fazer, né, para seguir. Isso impacta diretamente na questão das expectativas, da desancoragem das expectativas. Hoje é um dia muito importante para a gente observar o comportamento dos DIs, né, da curva de juros, para a gente entender como que o mercado digeriu, de fato, esse documento mais completo e, como eu falei, que vai dar as orientações para as projeções. Estava dizendo aqui antes do nosso comercial que a questão do governo insistir sobre atividade é pela questão da arrecadação, por conta dos desafios fiscais, e que agora a gente espera com grande anseio por essa apresentação. Hoje a gente começa a agenda em Brasília com a reunião entre a Haddad e o presidente Lula, e que fontes, né, ali de Brasília também disseram a alguns canais da imprensa que seria que o presidente Lula teria a intenção de divulgar esses pacotes, né, só depois da reunião do G20, mas que seria ainda essa semana encaminhado para o Congresso. Então a gente espera com grande anseio essa apresentação. Vai ser o principal ponto, pode ser a principal virada de chave para que a gente tenha um mercado brasileiro menos averso a risco, apreciando a moeda novamente, né, para ser mais competitivo com o dólar, e a gente ter menos pressão inflacionária e, consequentemente, um Banco Central mais confortável, ou em manter o prolongamento, ou seja, a manutenção da Selic, ou a gente poder entrar 2025 até mesmo discutindo uma flexibilização da taxa via a entrega do principal ponto de dúvida do mercado brasileiro e também de pressão ali para as nossas variáveis macroeconômicas.